Boa tarde, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na solenidade de hoje, a Assunção de Nossa Senhora, as intenções da Santa Missa são pela saúde do seu Manuel da Pastoral Social, Dona Vilma e por todos os enfermos da comunidade. Em ação de graça nesse mês vocacional, nesse domingo, por todos os consagrados na vida religiosa e pelas almas de Carmen Silveira Crispim, Éder Araújo da Silva e Alaide Maria de Almeida. Assunção de Nossa Senhora. Com alegria e fé, nos reunimos para celebrar a solenidade da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria, um mistério que nos enche de esperança. Maria, elevada ao céu em corpo e alma, é sinal do destino glorioso que também nos aguarda. O Senhor olhou para a humildade de sua serva e realizou nela maravilhas. Hoje, contemplando sua glorificação, somos convidados a renovar nosso compromisso de seguir o caminho do serviço, como ela nos ensinou. Nesta Eucaristia, unamos nossas preces pelas vocações à vida religiosa consagrada, para que muitos, como Maria, digam sim ao chamado de Deus e coloquem-se generosamente a serviço do Rei. Meus irmãos, com muita alegria, ficamos de pé, muito de andar. O sinal apareceu no céu, a mulher vestida de sol, o filho do varão foi arrebatado junto de Deus. Esperança como o sol, brilhando como a lua, toda de piedade. E eu com os olhos de sinal, vindo da terra, a do céu. Esta aqui é a nação do sol, brilhante como a lua, toda de piedade.
sandálias dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Queridos jovens, no dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova, reconheçamos necessidades da misericórdia do Pai. Peçamos perdão a Deus pelas nossas faltas. Yeah.
eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver sempre atentos às coisas do alto, para merecermos participar da sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Nós vamos ouvir a liturgia da palavra. Liturgia da Palavra. Que a escuta atenta da Palavra fortaleça nossa fé, ilumine nossa caminhada e nos ajude a viver como Maria, em plena comunhão com a vontade de Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terra parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nasceu. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes pendentes de ouro e de ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes pendentes de ouro e de ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com vestes pendentes de ouro e de ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes pendentes de ouro e de ofir. Escutai, minha filha, ouvi isto. Esquecei o vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagens, é vosso Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes pendentes de ouro e de ofir. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes pendentes de ouro e de ofir. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem
como prenúncias. Depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para a aclamação do Santo Evangelho. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço. Dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, neste domingo, dia 17 de agosto, a liturgia da Igreja apresenta para nós a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria, que foi elevada ao céu com a ajuda dos anjos para ser coroada Rainha do céu e da terra, Rainha da paz, e intercede por nós, por cada um de nós que rezamos o terço de Nossa Senhora, que rezamos o rosário. Maria intercede por nós ao lado de seu Filho Jesus. E para meditarmos sobre o papel de Maria na história da salvação, nós podemos recordar os dogmas marianos. O dogma é uma verdade de fé, é uma verdade essencial que nós não podemos deixar de crer. Precisamos crer nestas verdades da fé, porque são essenciais para a nossa vivência cristã. Então nós temos aqui os dogmas marianos. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, em que Maria foi concebida no ventre de Santana, sem a mancha do pecado original. Santana concebeu Maria em seu ventre, sem que a mancha do pecado original entrasse na alma de Maria. Por isso ela é imaculada, ela foi preservada por Deus. Deus a preservou da mancha do pecado original. Por isso ela é Virgem Imaculada, a Imaculada Conceição. Pois Maria, ela foi a escolhida do Senhor, a mulher escolhida por Deus. Não poderia ser pecadora, porque Deus é bondade infinita, Deus é amor infinito. O pecado não entra na essência de Deus. Inclusive, alma com pecado não consegue contemplar a face do Senhor. Alma com mancha de pecado não consegue a proximidade com Deus. É uma alma distante de Deus. É uma alma dispersa de Deus. É uma alma que se afastou de Deus por causa do pecado. Então, todos nós, queridos irmãos, carregamos esse drama, esta limitação humana, esta fraqueza humana que o pecado provoca em nós. Todos nós nascemos com a mancha do pecado original, todos nós, que é apagado no dia do nosso batismo, e nos tornamos filhos de Deus e passamos a pertencer à Igreja de Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, Maria, ela não teve este pecado herdado, que é o pecado original. Somos nós que nascemos com a mancha do pecado original. Maria, ela foi privilegiada porque ela não veio ao mundo com pecado. Deus a preservou do pecado, pois Deus tem um propósito para Maria, que ela fosse a mãe de Jesus, a mãe de Deus. E assim, meus irmãos, nós temos um outro dogma mariano, que é o dogma de Theotokos, do grego Theotokos, mãe de Deus, Santa Maria, mãe de Deus, que nós celebramos no dia 1º de janeiro. Enquanto a Imaculada Conceição nós celebramos no dia 8 de dezembro, o dogma de Santa Maria, Mãe de Deus, nós celebramos dia 1º de janeiro, em que Maria, ela não gerou somente a natureza humana de Jesus, ela gerou também a natureza divina de Jesus, porque Jesus é o próprio Deus que se encarnou, como diz o Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele foi gerado no ventre de Nossa Senhora, tanto a natureza divina e a natureza humana. Deus
é um Espírito eterno, Deus Pai Criador, que sempre existiu, existe e existirá. Mas Deus quis assumir a nossa natureza humana, menos o pecado. E para assumir a nossa natureza humana, ele foi gestado durante 9 meses no ventre de Maria. Então nós temos um outro dogma, que é o dogma da virgindade de Maria. Maria, ela concebeu uma criança em seu ventre, permanecendo virgem. Inclusive José, ele ficou angustiado, preocupado ao ver sua esposa grávida e pensou em abandoná-la em segredo. Mas Deus avisou em sonho a José, para que não temas receber Maria como sua esposa, porque a criança que ela está gerando em seu ventre aconteceu pelo poder do Espírito Santo, ou seja, Maria permanece virgem. O dogma da virgindade de Maria, daí a expressão Virgem Maria. Então, meus irmãos e irmãs, então nós temos aqui alguns dogmas marianos que nós não podemos nos esquecer na nossa prática de veneração, de devoção para com Maria Santíssima. E temos, meus irmãos e irmãs, o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria que foi assunta ao céu de corpo e alma. Maria que foi elevada ao céu e foi coroada Rainha da Paz com a ajuda dos anjos. Ela não subiu ao céu sozinha. Ela sobe ao céu, ela foi elevada ao céu através dos anjos que a levaram até o céu. Maria, ela subiu ao céu, com a ajuda dos anjos e foi coroada no céu, ao lado de seu Filho Jesus, onde intercede por nós. Então, meus irmãos e irmãs, então nós temos aqui que a morte é consequência do pecado original, como diz a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então vemos, meus irmãos, que como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Em primeiro lugar, Cristo, ele ressuscita como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda, para nós ressuscitarmos como Cristo ressuscitou, precisamos ser fiéis a Deus, observando a aliança, observando a nova e eterna aliança na Eucaristia, observando os mandamentos do Senhor. Então vemos que se queremos vencer a morte, ressuscitando como Cristo ressuscitou, vencendo a morte, nós precisamos saber renunciar, oferecer a Deus o nosso sacrifício, confiar no Senhor, não desanimar diante das tribulações, permanecer fiel a Deus, observando os mandamentos, vivendo o nosso batismo como filhos de Deus, participando da Santa Missa no dia do Senhor para renovar o mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição, a meditação da Palavra de Deus, a oração do terço de Nossa Senhora, meditando os mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos, a Salve Rainha, a ladainha de Nossa Senhora. Queridos irmãos, queridos jovens, a oração é fundamental para perseverarmos na fé, para nós não nos dispersarmos, para nós não nos afastarmos do Senhor. Hoje, dia 17 de agosto, pela manhã, celebrando na paróquia Nossa Senhora da Glória, nós conversávamos após a missa. A igreja estava lotada e a catequista, ela conversava. É uma paróquia muito participativa, é uma paróquia muito presente, é uma paróquia com
uma grande quantidade de fiéis, né? É uma paróquia cheia, lotada, e enquanto a pessoa falava, né, da participação, a comunidade participativa, subindo nas montanhas, né, subindo para rezar, por exemplo, a Via Sacra, a pessoa partilhando a experiência lá deles, e eu pensando comigo mesmo, né, que cada um de nós também queira Deus atingir, né, esse patamar, né, do catolicismo, do testemunho de Cristo, a presença do nosso povo na comunidade, não uma comunidade dispersa, uma comunidade afastada, uma comunidade cansada, mas uma comunidade orante, uma comunidade atuante, uma comunidade que se orgulha da sua comunidade, porque é o seu lugar de santificação, é o seu lugar de oração, é o seu lugar de contemplação diante do Santíssimo Sacramento. Se nós voltarmos o nosso olhar ao que é essencial, né, nós vamos, com certeza, com o auxílio da graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, me desculpe a expressão, virar esse jogo, para que a nossa paróquia, Nossa Senhora da Paz, da Serrinha, aqui da Serra da Mendanha, também possa ter essa experiência de manifestar, testemunhar a sua fé com todo o seu esplendor. Mas nós sabemos, meus irmãos, que se as células do nosso corpo, ela passa por transformações ao longo do tempo, a nossa igreja também acontece, as pessoas se mudam, as pessoas vão falecendo, aquelas pessoas que se dedicavam, trabalhavam mais, né, estão envelhecendo, aquelas pessoas que se casaram já não residem mais próximo à paróquia. Então acontece uma renovação, né, de pessoas da comunidade. Por isso que nós pedimos a Deus, né? Jesus disse: pedi e recebereis, buscai e será aberto. Quero agradecer ao Brechó, à equipe do Brechó, Nossa Senhora da Paz, agradecer também à equipe da cantina, agradecer o esforço do Ministério de Música, dos leitores, dos nossos mestres, do apostolado da oração, né? Da equipe da Pastoral da Comunicação, fazendo a transmissão, que nos possibilita, né, dar passos nesta direção, né, para testemunharmos a Cristo, para sermos discípulos missionários do Senhor. E é assim, meus irmãos e irmãs, que nós vencemos a morte do pecado, a morte da indiferença, a morte do materialismo, do ateísmo, do secularismo, desses pensamentos pagãos que nos afastam do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, todos nós, né, precisamos ressuscitar como Cristo ressuscitou, mas para isso se faz necessário nós darmos passos, né? Um passo de cada vez, um dia de cada vez. A história da nossa comunidade é uma história de muita dispersão. Então não é fácil mudar a mentalidade da noite para o dia. Requer tempo e a providência de Deus já se manifestou, né? Diáconos querendo ajudar, querendo vir fazer uma pregação, fazer uma homilia, um diácono vindo nos visitar, ou um padre que vem celebrar, eu celebro na paróquia do outro padre. A providência divina vai se encarregando, então, de que a nossa paróquia, Nossa Senhora da Paz, possa recuperar e restabelecer o seu esplendor, né? Então, meus irmãos, este esplendor que está aqui presente é o próprio Cristo. Se Cristo está presente no meio de nós, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós, é o essencial para nós. Porque o importante é o amor a Deus. Deus não vê as aparências.
Deus vê o coração, né? Deus vê o que está no coração, Deus vê o que está no interior do coração, o desejo de rezar, de buscar a Deus, aproveitando então o silêncio, né? Este local de silêncio, este local em meio à natureza, né? Em meio aos pássaros, às árvores e à natureza, e o silêncio, né? Que nos ajuda a rezar, que nos ajuda a meditar, a celebrar, a fazer um exame de consciência para avaliar como está a nossa vida com Deus, como está o nosso relacionamento com Deus, queridos irmãos e irmãs. Então Maria, ela não tendo pecado, ela não poderia passar pela morte. Maria, sendo preservada da mancha do pecado, né, ela não poderia passar pela morte. Somos nós que morremos, somos nós que um dia haverá separação do corpo e da alma, né, em que devemos estar atentos e vigilantes para não cairmos em tentação. Maria, não tendo pecado, sendo uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher fiel, prudente, religiosa, espiritualizada, serva de Deus e humilde, né? Ela não passa pela morte. Por isso, Maria, ela foi assunta ao céu, ela entrou no reino dos céus, direto para o céu, e foi coroada no céu, Rainha da Paz. O seu filho Jesus, ele passou pela morte de cruz, né, pelo sofrimento, e ressuscitou no terceiro dia. Jesus, ele ressuscita num corpo glorioso e apareceu ressuscitado durante 40 dias aos discípulos, dizendo: a paz esteja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo, os pecados que vós perdoardes serão perdoados no céu. Então vemos, meus irmãos, que 40 dias após a ressurreição de Cristo, Jesus, ele subiu ao céu com o seu próprio poder, o próprio poder divino, da sua natureza divina. Jesus, ele se eleva para o céu para sentar-se à direita do Pai. É a ascensão de Jesus ao céu. Jesus havia preparado os discípulos, dizendo: é necessário que eu vá, eu não estarei convosco por muito tempo. É preciso que eu vá para junto do Pai, pois se eu não for, o Espírito Paráclito não descerá sobre vós. Eu estarei convosco até o final dos tempos. O meu Pai vos enviará o Espírito da verdade, o Espírito que vos mostrará toda a verdade. E assim, meus irmãos, Jesus cumpre a sua promessa de voltar para o Pai. Quando Jesus subia, uma nuvem o encobria. Os discípulos ficavam olhando Jesus subir ao céu, e uma nuvem o encobria, e uma voz que dizia: por que ficais aí parados, olhando para o céu? Este Jesus que eu viste subir para o céu, ele voltará do mesmo modo como viste subir ao céu. Então vemos, meus irmãos, que na ascensão de Jesus, que aconteceu 40 dias após a ressurreição, Jesus, ele se autoeleva para o céu, enquanto que na assunção de Nossa Senhora, Maria é elevada ao céu com a ajuda dos anjos e foi coroada Rainha da Paz, e ela é ajudada pelos anjos porque ela é criatura. Maria, mesmo tendo sido privilegiada por Deus, mesmo tendo sido a escolhida do Senhor para ser a mãe de Jesus, ela permanece como criatura. Maria, ela se reconhece como a serva do Senhor. Como Maria disse na ocasião da anunciação do anjo: eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a vossa palavra. Como também nesse momento em que Maria disse a Isabel, rezando o Magnífica, o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Maria, ela se reconhece como serva do Senhor, uma mulher virtuosa, uma mulher santa, uma mulher prudente, uma mulher muito sábia. Tudo que acontecia, Maria meditava em seu coração, Maria observava, Maria pensava, raciocinava, ou seja, a concupiscência, a maledicência, os maus pensamentos, os julgamentos não têm espaço no coração de Maria, não tem lugar dentro de Maria. Pode ter lugar em nós, porque somos imperfeitos, nós estamos buscando a perfeição, mas Maria não. Dentro do coração de Maria, dentro da alma de Maria, não há espaço para concupiscência, para maledicência, para maus pensamentos, para dúvidas, para maus dizeres, desentendimentos, conflitos, porque Maria, ela é preservada de tudo isso, ela foi isenta de tudo isso, preservada. Deus não permitiu que a miséria do pecado, essas misérias, fizesse parte da vida de Maria, porque ela vai gerar o Salvador. Maria gerou o Filho de Deus, o Messias, o Príncipe da Paz. Então, meus irmãos e irmãs, então vemos aqui Maria não passando pela morte, porque ela não tem pecado. Deus quis que ela fosse levada ao céu de corpo e alma. E nós, meus irmãos e irmãs, será que nós estamos favorecendo que a graça de Deus nos eleve? Nós estamos contribuindo para que as coisas aconteçam, para a nossa elevação às realidades celestes? Será que as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos pensamentos nos ajudam a buscar os valores do alto? Como diz a palavra do Senhor, buscai as coisas do alto. Enquanto que o mundo nos coloca para baixo, enquanto que o inimigo nos seduz e nos tenta para baixo, para nos rebaixar, para nos inferiorizar, para nos desestabilizar, para retirar de nós a graça de Deus, nós precisamos lutar contra o pecado, queridos jovens, para buscar os valores eternos, para buscar as realidades invisíveis, as realidades espirituais. Então devemos evitar a todo custo situações, imagens, informações que não estejam de acordo com a sabedoria de Deus. Devemos buscar as realidades do alto, as coisas que nos edificam, as coisas que nos tragam a paz, as coisas que nos tragam a amabilidade, que nos tragam o sentido da nossa vida, que nos torna um ser humano melhor, uma nova criatura, como disse Jesus: eis que faço novas todas as coisas. Então estamos aqui, queridos irmãos, para renovar a nossa fé, para renovar no dia do Senhor o mistério pascal de Cristo, para que nós um dia possamos ressuscitar no juízo final, como Cristo ressuscitou, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 23. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Primeiro, Jesus ressuscitou e subiu ao céu para sentar-se à direita do Pai. E vai chegar a nossa vez também de ressuscitar, como Cristo ressuscitou, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo.
em que não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor irá voltar. Por isso, orai e vigiai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos jovens, a primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 11, apresenta para nós este conflito entre o bem e o mal, o conflito entre a luz e as trevas. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, representa a luz, o bem. E o dragão, com os seus chifres, com as cabeças, as 7 coroas, as 7 cabeças, representam o mal, as trevas, o pecado. Então, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, esta mulher estava grávida, pronta para dar a luz ao seu filho. Ela estava para dar a luz. E o dragão estava à espreita, observando a mulher, diante da mulher, na frente da mulher, não vendo a hora de devorar o seu filho logo que ele nascesse. O dragão queria devorar o filho da mulher vestida de sol. E ela deu à luz um filho homem. Este filho homem veio para governar todas as nações. Mas o dragão não conseguiu devorar o filho. Tanto é verdade que Herodes não conseguiu matar o menino Jesus. Aquela multidão que queria lançar Jesus do precipício, não conseguiram lançá-lo do precipício, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, o dragão não conseguiu devorar o seu filho. Jesus, no deserto, não caiu em nenhuma tentação feita pelo diabo. Ele permanece fiel a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Somente a Deus o adorarás e prestarás culto. Então percebemos nitidamente que o dragão, ele não consegue, não tem a capacidade de devorar o filho, porque Deus é maior. Deus é maior. O bem sempre vence. Então Maria, a mulher vestida de sol, descrito no livro do Apocalipse, capítulo 11, ela vai dar a luz ao seu filho para governar todas as nações. Jesus é o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Messias libertador. Então vemos que o Filho foi levado para junto de Deus. Jesus, ele subiu ao céu para sentar-se à direita do Pai. O Filho foi levado para junto de Deus. E o que aconteceu com a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés? A mulher fugiu para o deserto, onde Deus tinha preparado um lugar. Deus preparou um lugar para a mulher, Maria. E vemos então que quando os anjos carregam Nossa Senhora para o céu, para estar ao lado de seu Filho Jesus, Deus vai apresentar este lugar preparado, um lugar especial, lugar de uma rainha, lugar da Mãe de Deus, da Mãe do Senhor, e é também a nossa Mãe, Mãe da Igreja, Mãe da humanidade, porque Jesus entregou ao discípulo João a sua mãe, quando Jesus estava na cruz. Mulher, eis aí o seu filho. Ele disse a João: João, eis aí a sua mãe. Quando rezamos o terço de Nossa Senhora pela conversão dos pecadores, nós estamos pedindo a intercessão de Maria como
como aconteceu no primeiro milagre das bodas de Caná, em que Maria percebeu que não haveria vinho suficiente para a festa de casamento. E Maria disse aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus realizou o primeiro milagre, o vinho melhor, que foi servido do início ao fim da festa das bodas de Caná, fruto da intercessão de Nossa Senhora. Queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos este mês de agosto em que a Igreja nos convida para meditar sobre o chamado de Deus. Como nós temos ouvido o chamado do Senhor. Quando nós caminhamos na Igreja como servos do Senhor, Maria, que foi o primeiro sacrário vivo, ao conceber Jesus, ao gerar Jesus, pelo poder do Santo Espírito, nós também nos tornamos sacrários vivos de Jesus ao recebermos o Senhor na Eucaristia, o pão vivo descido do céu, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Maria, o mesmo Espírito Santo que se manifestou no batismo de Jesus, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo que nos convida a rezar. É o Espírito Santo que nos ilumina, que nos inspira, que nos capacita para que nós também possamos assim manifestar, testemunhar as coisas do alto. Queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, neste mês de agosto, mês das vocações, ouçamos o chamado do Senhor a renunciar ao pecado, a renunciar ao diabo e a vivenciar a fé em Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pois sem Jesus nada podemos fazer. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós veneramos Nossa Senhora porque ela aceitou o projeto de Deus, ela aceitou a vontade de Deus. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E nós devemos imitá-la, nós devemos agir também com as virtudes de Maria, observar em Maria também a inspiração para a nossa postura, ao observar mais, saber silenciar a Virgem do Silêncio, a vivência da castidade, a entrega à vontade de Deus, a vivência espiritual. Maria, com toda esta bagagem de sabedoria, de virtudes e de qualidade e de perfeição humana, ela participa da religião, ela participa da meditação do livro da lei, ela participa da festa religiosa da Páscoa no Templo de Jerusalém. Maria guarda o sábado. Maria, grávida, renunciou a si mesma para visitar a sua prima Isabel. Isabel percebeu quem é Maria. A criança que estava no ventre de Isabel pulou de alegria ao perceber a presença do Filho de Deus gerado no ventre de Maria. E Isabel, ao ver Maria entrando em sua casa, fechando a porta da casa, imaginemos a classe e a categoria com que Maria entrou, fechando a porta da casa. Ao fechar a porta, certamente ela não fechou a porta de costa, ela fechou a porta de frente para Isabel com um sorriso no rosto, porque Maria não tem pecado, ela é perfeita nas suas ações, porque ela é imaculada. Então a postura de Maria também tem uma perfeição,
E Isabel, ela disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha me visitar? Bendita és tu entre as mulheres. Maria, meus irmãos, também nos visita quando rezamos o terço de Nossa Senhora. Maria vem nos visitar quando viemos à igreja toda quinta-feira para rezar o terço, com o grupo do terço aqui da paróquia, toda quinta-feira às 19h30. Maria vem nos visitar quando a Legião de Maria, um grupo de senhoras, todo dia 9 de cada mês, às 3 horas da tarde, elas vêm aqui e rezam o rosário. Maria vem nos visitar quando nós rezamos na nossa casa o terço, quando nós veneramos Nossa Senhora através da oração, que aprofunda a nossa adoração a Cristo, né? que nos apresenta Jesus. Se queremos ter uma experiência do encontro pessoal com Jesus, nós precisamos reservar um espaço do nosso coração para a devoção mariana, para a piedade mariana, para Nossa Senhora. Ser cristão mariano significa ser cristão que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e ofereçamos a Deus as atividades de cada dia para que possamos corresponder a uma vida santa. Cantemos juntos, bem bonito, este cântico de louvor. Cantemos juntos. Oh,
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces a Deus, confiando-as à intercessão de Maria Santíssima, glorificada no céu em corpo e alma, dizendo: interceda por nós, a Virgem gloriosa. Pela Santa Igreja, para que, como Maria, viva em santidade e felicidade ao Evangelho, sendo sinal de esperança para toda a humanidade. Pelos ministros ordenados e religiosos e religiosas, para que, inspirados na entrega total de Maria, vivam com alegria sua consagração a Deus e ao serviço da Igreja. Pelas vocações religiosas, para que muitos jovens ouçam o chamado do Senhor e com generosidade sigam o exemplo de Maria no sim ao projeto de Deus. Pelos pobres, doentes e aflitos, para que encontrem conforto e esperança na presença materna de Maria e no cuidado da comunidade cristã. Por todos os religiosos e religiosas falecidos que consagraram sua vida a Deus e aos irmãos, para que alcancem com Maria a recompensa da vida eterna. Rezemos pela saúde dos nossos irmãos enfermos, pela saúde do Manuel, da Pastoral Social, pela saúde da Vilma, pela saúde dos demais irmãos, Adete, Sandra, pela saúde dos nossos irmãos, Alessandra Ribeiro, Francisco de Assis, Dona Lúcia. Rezemos ao Senhor. Por todos os religiosos e religiosas que se consagram a Deus, para que possam continuar na sua vocação, rezemos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que glorificastes a humilde serva Maria e a fizeste nossa mãe e intercessora, ouvi com bondade as preces do vosso povo, conduzi-nos com ela ao vosso reino eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos jovens, vamos oferecer a Deus o pão e o vinho, aproveitemos para oferecer a Deus a nossa vida. Cantemos juntos.
sinal de inabalável esperança e consolo para o povo peregrino. Ela é a primícia, a imagem da Igreja, chamada à glória. Pois não quiseste que sofresse a corrupção do sepulcro, aquela que gerou, de modo inefável, o vosso Filho feito homem, autor de toda a vida. Por isso, unidos aos coros dos anjos, os louvamos cantando, alegres a uma só voz. Santo, Santo,
mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós te suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão e o nosso Bispo Dom Brandi, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família e reuniste em vossa presença. Reconhecei a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os vossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram da nossa amizade. Carmen Silveira Crispim, Éder Araújo, Alaís Maria de Almeida, Adriano Barbosa, Andorinho Barbosa, Lúcia de Sá, Murilo da Silva, Leonídio de Lima, Davi de Lima, João Pereira, Domingos Gabriel, Gil da Silva Pérez, Brasilino Thiago, Pedro Moisés, Antônio José Leandro, Frederico Pedroso, Rivaldo José, Ernesto Domingos, Antônio José, Júlio Santo, Júlio de Oliveira, Joaquim Pereira, Nelson Leói, Manuel
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos, como filhos de Deus, saudai-vos com um gesto de paz. Deus,
Na solenidade da Assunção, assumimos o compromisso de seguir o exemplo de Maria, vivendo com humildade e fé, servindo ao próximo e fortalecendo nossa oração diária. Confiantes na providência de Deus, acolhamos Sua palavra e rezemos pelas vocações consagradas para que o Evangelho continue sendo anunciado com amor e dedicação.